Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não importa a hora que você vai assistir esse vídeo. Aqui é o pastor Adriano do canal no YouTube, em defesa da fé pela palavra de Deus, onde eu defendo que a palavra de Deus ela é suficiente. Mais uma vez queria te agradecer por sua presença, por nos acompanhar aqui neste vídeo. Antes de mais nada, queria pedir que você curtisse este canal, deixasse aqui também acionasse as notificações para receber as atualizações deste vídeo, para que você possa, assim como eu, ser edificado pelo Espírito Santo de Deus. Antes de mais nada, eu vou lhe pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho de Cristo, segundo João, a partir do capítulo 13, versículo 1, e nós vamos fazer uma oração invocatória aqui para pedir a direção do Senhor e vamos ler esta mensagem e aprender um pouco com ela, amém? Então, se você estiver em casa, coloca sua mão no seu peito e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, quero dar graças ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, para aprendermos, ó Pai, da Tua palavra, para ouvirmos, Senhor, do Teu santo Evangelho, que o Senhor possa nos ensinar pelo Teu Espírito, Deus, a Tua palavra, Pai, que esta palavra que não volta vazia, permaneça, Senhor Deus, em nossos corações, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, meu Pai. Toma frente, toma cada vida que há de ouvir, Deus, e assistir este vídeo. Toma cada lar, meu Deus, onde este vídeo, onde esta palavra chegar. Opera ali o Teu poder, o Teu milagre, a Tua unção. Glorifica o Teu nome sobre a vida de cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Queridos, vamos ler lá João 13, que nos diz assim, Evangelho de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés, aleluia, aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este disse, Senhor, Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou, aleluia. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Queridos, nós estamos diante da palavra de Deus, de uma das mensagens mais importantes, eu diria, da Bíblia, o grande exemplo do Senhor Jesus Cristo, que muitos de nós precisamos seguir, não apenas falar que ele cresça ou diminua. Cantar, falar é muito importante, mas a gente não pode falar da boca para fora. Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, sendo Senhor e Mestre.
Ele poderia exigir ser servido, mas fez a opção por servir, mostrando-nos o exemplo supremo de humildade, como acabei de ler aqui no Evangelho de João 13, de 1 a 17. Jesus fez algo impensado em seus dias para alguém de sua magnidade ou magnitude. Lavou os pés de seus discípulos com humildade sincera. Com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implicam orgulho, mas humildade sincera. Jesus sabia quem era, sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. Aleluia. Sabia sua origem e seu destino. Jesus sabia que era Rei dos Reis. Jesus sabia que era o Filho do Altíssimo. Sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos e que era soberano do universo. Contudo, sua majestade não levou à autoexaltação, mas à humilhação mais profunda. O que ele sabia determinou o que ele fez, queridos. Sua humildade não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Era costume lavar os pés antes de se assentar à mesa naquele tempo. Os discípulos tinham vindo de Betânia e os seus pés estavam cobertos de poeiras. Eles não podiam se assentar à mesa antes de lavar os pés. Esse era o serviço dos escravos, principalmente dos mais humildes de uma casa. Jesus estava no cenáculo com eles. Presta atenção na profundidade. Ali não havia servos. Jesus esperou que eles tomassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros, mas eles eram orgulhosos demais para fazer serviço de um escravo. Ninguém tomou a iniciativa. Aliás, os discípulos abrigavam no coração a dúvida de quem era o mais importante dentre eles. Dê uma lida lá em Lucas 22, do versículo 24 a 30, que tu vai ver isso. O vaso de água, a bacia e a toalha e avental, à vista de todos, os acusavam. Esses utensílios constituíam uma acusação silenciosa contra aqueles homens. Mesmo assim, ninguém se mexia. Eles pensavam que privilégios implicavam grandeza, gente. Quanta gente age assim? Reconhecimento, aplausos e regalias. Jesus, porém, reprovava a atitude deles, mostrando-lhes que entre os que o seguem mede-se a grandeza de qualquer um pelo serviço prestado. Carson diz corretamente que os discípulos ficariam felizes em lavar os pés de Jesus. Eles não podiam conceber, entretanto, a ideia de lavar os pés uns dos outros, visto que isso era uma tarefa reservada aos servos inferiores. Pares não lavam os pés uns dos outros. Foi no meio de tais homens que se sentiam muito importantes que Jesus se levanta, meu Deus. Mesmo sabendo que era o Filho de Deus e que tinha vindo, aleluia, dos céus e voltaria para os céus, Jesus cingiu-se com uma toalha, deita água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha. Jesus repreende o orgulho dos discípulos com sua humildade, gente. Jesus mostra que no reino de Deus, o maior é o que serve. A grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço, mas a quantas pessoas você está servindo. Devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, aleluia, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou e se humilhou. Ele sofreu morte humilhante e morte de cruz. Devemos nos revestir de humildade, porque aquele que se humilhar será exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Jesus, sendo o soberano do universo, cingiu-se com uma toalha. Sendo o Rei dos Reis, inclinou-se para lavar
os pés sujos dos seus discípulos. Ah, como precisamos dessa lição de Jesus nos dias de hoje, meus irmãos. Quantos? Temos hoje muitas pessoas importantes na igreja, mas poucos servos. Muita gente no pedestal, mas poucas inclinadas com a bacia e toalha na mão. Muita gente querendo ser servida, mas poucas prontas para servir. A humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. Concordo com as palavras de William Barclay. O mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre a dignidade quando deveria estar aos pés de seus irmãos. Ninguém quer fazer isso. Humildade e amor são virtude que as pessoas do mundo podem entender se elas não compreendem doutrinas. Elas podem entender isso. O cristão mais pobre, o mais fraco, o mais ignorante pode todos os dias encontrar uma ocasião para praticar amor e humildade. Cristo nos ensinou a fazer isso, queridos. O que Jesus teve em mente não foi o rito externo, o lavar pés, mas uma atitude interna de humildade de vontade de servir. Quantos de nós precisamos internalizar esse grande exemplo de Cristo? A gente canta aquele hino, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Mas na prática, as pessoas têm uma grande dificuldade de vivenciar isso. Se nós nos comportarmos verdadeiramente como cidadão dos céus e como servos de todos, não encontraremos maiores dificuldades de lavar os pés daqueles nossos irmãos. A humildade aqui não é um exemplo de humildade cênica, teatral, mas uma humildade de quem quer de fato herdar o reino dos céus. Que Jesus te abençoe, te dê saúde e um bom domingo. Até a próxima. Fique na paz de Cristo Jesus.